Mas o que é a fé? A fé é um tipo de crença. Há vários tipos de crença. Há vários modos de se acreditar nisso ou naquilo. Mas se estamos falando de fé e que a fé é um tipo de crença, é interessante que contemplemos também o conceito de crença. O que é uma crença? Acreditar é conceber como verdadeiro ou falso este ou aquele evento. Mas o mais importante das crenças é que elas tendem a gerar comportamentos. Se concebemos algo como verdadeiro, tendemos a agir em função desse algo que é tido como verdadeiro. O que é concebido como falso tende a ter menos importância. Podemos acreditar em eventos baseados em evidências ou não. No caso da fé, ela é uma crença que não se baseia em evidências. Ela dispensa esse fato de se basear em evidências. Ela dispensa a atenção, o privilégio da evidência. A fé é uma crença que se baseia, muitas vezes, exclusivamente na confiança. Acredito porque confio, acredito porque quem disse tem autoridade para isso. Acredito porque amo, acredito porque preciso acreditar, acredito porque é necessário. De modo geral, isso designa fé. Acredito porque me faz bem. É geralmente uma necessidade, desejo ou imposição de se acreditar. No dicionário filosófico de Comte Sponville, no nosso sempre citado dicionário filosófico desse autor, temos lá Kant com a seguinte afirmação: fé é acreditar que algo é, já que algo deve acontecer. É pegar nossa crença e ir moldando segundo nossos desejos. É transformar nossos desejos em verdade ou numa imposição de uma certa realidade que vamos criando segundo o que desejamos, segundo o que carecemos. É, de certo modo, moldar o mundo conforme as nossas carências, as nossas faltas. As coisas poderiam ser assim, como eu gostaria que as coisas fossem de um determinado modo. Logo, as coisas são assim. Eu quero que as coisas sejam assim, embora elas não sejam, e este é um ato, um comportamento de fé. Embora elas talvez não sejam necessariamente assim. Mas é uma imposição grande do desejo, tentando produzir aí a crença. É o desejo moldando a crença, construindo a crença. Não é a evidência construindo a crença. É bem diferente. E esse desejo pode ser o nosso desejo, assim como o desejo de um opressor, de alguém que nos impõe que nós não façamos questionamentos, que de alguma forma nós nos alinhemos, nos fiemos ao que esse sujeito, geralmente mais forte ou ameaçador, está propondo e dizendo acerca do que é a realidade. Novamente, um trecho do dicionário filosófico de Comte Sponville. Ele diz assim: a fé nutre-se tão somente da ignorância do seu objeto. E aí ele cita Kant. Kant diz assim: tive, pois, de pôr de lado o saber, a fim de obter algum lugar para a fé. Os homens de saber, segundo Comte Sponville, os homens de saber nos últimos 25 séculos têm feito o contrário. Os homens de saber, ele está dizendo que os filósofos, cientistas, nos últimos 25 séculos, eles têm colocado de lado a fé, para, de alguma forma, produzir conhecimento, produzir saber. É exatamente o contrário. Tem colocado de lado a confiança, tem colocado de lado a submissão para, de fato, produzir saber e conhecimento. Pois a fé pode ser, muitas vezes, um ato de submissão. Outros, com um jargão um pouco menos ofensivo para a terminologia, vão dizer é um ato de entrega. Ou mesmo a definição muito citada de Søren Kierkegaard, que seria um salto no escuro. Mas saltamos no escuro porque muitas vezes não temos outra opção. Saltamos no escuro porque não conhecemos. O escuro seria a própria ignorância também, podemos assim compreender. Saltar, um salto no escuro. Não há qualquer perspectiva de conhecimento e o sujeito, então, ele vai, encara, fecha os olhos e vai com fé. Na impossibilidade da obtenção de qualquer conhecimento, talvez a fé seja até mais adaptativa, mais vantajosa ou menos danosa. E este ponto abordaremos em um outro vídeo ainda. Ainda com Comte Sponville citando Kant, temos a seguinte afirmação: a fé é uma crença suficiente subjetivamente e insuficiente objetivamente. Segundo Comte Sponville, é suficiente para os sujeitos que se contentam com sua subjetividade. Para os outros, a dúvida a acompanha e salva. Quem duvida, quem questiona, está quebrando com seu ato de fé.
Quem duvida, quem questiona, está sendo infiel. Porque a fé demanda essa fidelidade ao que o outro está dizendo como verdade. É simplesmente uma confiança no outro, uma confiança, de certo modo, cega. Como este é mais um vídeo ao qual eu me propunha uma certa brevidade, no máximo 5 minutos, ficamos por aqui e até um próximo vídeo.